Caso Eloá, ex-namorado Lindenberg, sequestro em cárcere privado, feminicídio. Começou? Fala, verdadeiros! E aí, tudo ok? Quem vos fala é Rick. E de antemão já peço a você, se você não é inscrito, inscreva-se, faça parte da família verdadeiramente. Hoje vou falar do caso Eloá. E de antemão digo, se você se sente sensibilizado com temas de sequestro, cárcere privado, feminicídio, assista outro vídeo aqui do canal. Vídeo esse que fala de assunto mais descontraído, um assunto mais alegre, tranquilo. Então, vamos pro vídeo? Então, solta o vídeo. Eloá Cristina Pimentel nasceu em 5 de maio de 1993 em Maceió, capital de Alagoas. Ela e a família se mudaram para Santo André, São Paulo, na região do ABC Paulista. A mãe se chama Ana Cristina Pimentel. O pai, até então, se chama Aldo Pimentel. Esse é o segundo nome dele. Lá na frente você vai entender. Eloá tinha também um irmão que se chama Douglas, mais novo que ela. Eloá era uma pessoa maravilhosa, super educada, inteligente, gentil, uma criança que todo mundo amava. Aos 12 anos, apenas com 12 anos, Eloá começou a namorar com Lindenberg, de 19 anos. Lindenberg Fernandes Alves é natural do estado da Paraíba, mas aos 2 anos se mudou com a mãe e as 3 irmãs para Cuiabá, Mato Grosso, no bairro Dom Aquino, vivendo lá até seus 12 anos. Ele não conhecia o pai. A avó materna dele, Francisca Batista Alves, e a tia dele, Maria Rita Fernandes da Silva, descreveu Lindenberg como uma pessoa tranquila. Aos 13 anos, eles se mudam para Santo André, no ABC Paulista. A mãe de Lindenberg se chama Maria das Dores e morava só com Lindenberg. As 3 irmãs de Lindenberg já estão casadas. A mãe de Eloá, Ana Cristina Pimentel, tomou um susto ao saber que sua filha, aos 12 anos, estava namorando. Mas muito pensativa sobre essa situação de namoro da filha, convida Lindenberg para ir na sua casa, na casa deles, para conversarem. E em meio a muitas conversas, a mãe permitiu o namoro, com aquela ideia de que se a gente não permitir, eles vão namorar escondido, que dessa forma é arriscado tanto para minha filha quanto para ele. Não sabendo ela que essa foi uma das piores decisões que ela tomou. No meu ver, olha, minha opinião, uma criança de 12 anos namorar já é complicado. E ainda namorar um rapaz de 19 anos é mais complicado ainda. Estamos em 2021. Imagina em 2005, há 16 anos atrás. Mas como eu disse, é a minha opinião. Tem pais que acham isso normal. Então, vamos lá. A mãe de Eloá, Ana Cristina, permite o namoro, mas com algumas restrições. Restrições essas que, como por exemplo, Lindenberg tinha um horário específico de visitar Eloá, não podia comprometer os estudos de Eloá, os estudos em primeiro lugar, dentre outras e outras restrições. Mas, mesmo com todas essas restrições, Lindenberg concordou. Esse namoro era um pouco complicado, cheio de términos, voltas, altos e baixos, brigas. Ele mesmo que terminava o relacionamento, terminava o namoro e pedia para voltar. De volta em mão ele sempre estava terminando, estava pedindo para voltar. Terminava e pedia para voltar. E dessa forma alguns anos se passaram, aproximadamente 3 anos. Eloá agora com 15 anos e Lindenberg com 22 anos. Só que em um desses términos não existiu volta. Eloá não quis voltar, pois estava cansado desse altos e baixos, desse termina e volta. Mas Lindenberg insistia, pedindo para conversar e nada de Eloá ceder, nada de Eloá querer voltar. Lindenberg passava de moto em frente ao colégio de Eloá todos os dias, no horário de saída do colégio da menina. Não chegava a parar, simplesmente passava bem devagar, provavelmente para mostrar a Eloá que ele estava por perto, para intimidar a garota. Lindenberg chegou até a agredir Eloá em um ponto de ônibus. Passando aproximadamente um mês dessa agressão, no dia 13 de outubro de 2008, numa segunda-feira, Eloá, Nayara, Iago e Vitor, que também estudavam no mesmo colégio, eles decidiram fazer um trabalho de escola na casa de Eloá. Iago era namorado de Nayara. Os 4
estudavam no apartamento de Eloá. Lindenberg, nesse momento, estava em outro lugar, conversando com o irmão de Eloá, um pouco distante dali. Foi então que ele recebe a ligação e pede para o irmão de Eloá esperar um pouco, pois ele ia em um lugar e rapidinho voltava. Lindenberg chegou no apartamento de Eloá e entrou, e com a arma na mão, fizeram todos de reféns. Ele ficou bastante surpreso quando nos viu lá. Falava que não era para estarmos ali, que ia chegar, matar a Eloá e sair andando. Diz Nayara, amiga de Eloá, em uma entrevista. Eloá chegou a propor a retomada do namoro, mas Lindenberg não quis. Ele dizia que tinha tentado conversar com ela várias vezes e que a Eloá não quis. Portanto, quem não queria mais era ele. O irmão de Eloá, imaginando que Lindenberg não retornaria, voltou para casa, tentou abrir a porta do apartamento e não conseguiu, pois estava trancada. O pai de Eloá, chegando no prédio e ao tentar entrar no apartamento junto com o filho, que já estava ali aguardando, Lindenberg gritou que se ele entrasse ia matar Eloá, que estavam todos ali como reféns. Então, imediatamente, a polícia foi chamada e rapidamente chegaram ao local. Lindenberg, pela janela, nota um carro da polícia, efetuou o disparo. Consequentemente, chamou a atenção de todos naquela região, no conjunto habitacional. Imediatamente, reforços policiais chegaram. Começou a aglomeração de gente e vários repórteres chegaram ao local. Começaram então as negociações, ou tentativa de negociações. Iago e Vitor, que estavam como reféns, foram libertados, permanecendo como reféns Nayara e Eloá. Lindenberg disse que não ficou com ciúmes, vendo os quatro juntos ali, naquele momento, pois ele sabia que um era namorado de Nayara e o outro tinha namorada, e ele conhecia essa namorada dele. O negociador por telefone perguntava o que ele queria para poder ajudar ele. Disse que o porquê disso tudo. E Lindenberg disse que simplesmente queria matar Eloá, libertar Nayara e depois se matar. Os policiais tentavam a todo tempo negociar com Lindenberg, mas ele era bastante estável. Ao mesmo tempo que se mostrava calmo, era agressivo. Dizia o tempo todo que se os policiais tentassem algo, tentassem alguma coisa, entrar pela janela ou pela porta, ele iria matar as meninas e depois se matar. Ele agredia Eloá constantemente durante o cárcere privado, durante o desenrolar do sequestro. Mas durante várias conversas, ele decidiu libertar Nayara. Ele queria ficar sozinho com Eloá. Nayara havia sido libertada por Lindenberg no final da noite de terça-feira, dia 14, segundo dia do sequestro. A menina saiu do apartamento e prestou depoimento à polícia. Na quinta-feira, dia 16, voltou ao local com o objetivo de conversar com Lindenberg e soltar a amiga Eloá. Em seu depoimento, Nayara afirmou que foi orientada pelos PMs a subir no segundo andar, até o segundo andar, sem se aproximar muito da porta do apartamento. No entanto, quando chegou perto do local, a porta foi aberta e Lindenberg ameaçava Eloá com a arma na cabeça. Eloá, então, teria dado a mão à amiga, que voltou a ser mantida como refém. O GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, da PM, estava todo o tempo em prontidão. Cercou o prédio desde os primeiros instantes. Agentes da tropa de elite da Polícia de São Paulo usaram o apartamento do vizinho de parede de Eloá para escutar as conversas do sequestrador. Esses vizinhos foram impedidos de saírem do apartamento. Os policiais e os vizinhos recebiam suprimento, comidas, por uma corda. Só liberaram a saída deles na sexta-feira, momento antes de toda essa tragédia. As negociações nunca tinham um andamento, nunca avançaram. Lindenberg por várias vezes aparecia na janela com Eloá. Ele ficava muitas vezes exposto e os atiradores de elite da PM preferiam não efetuar o disparo. Lógico que os atiradores recebem ordem para atirar ou para não atirar. Não sei se era medo de Eloá ser atingida por um disparo, ou possível erro do atirador, ou pelo fato da imprensa ver Lindenberg como uma vítima também. Pois é. A imprensa teve um papel fantástico nesse caso, por não dizer o contrário. A imprensa atrapalhou completamente o desenrolar desse caso. Algumas emissoras, que não citarei aqui, ligavam o tempo todo para o telefone pessoal de Lindenberg, procurando saber como é que ele está, procurando saber toda a situação, se Lindenberg está bem, se Lindenberg não está, o que Lindenberg está precisando.
ligar para Lindenberg perguntando o porquê ele fez isso, o porquê desse sequestro. Olha só, deixando bem claro, eu não sou contra o trabalho jornalístico e investigativo das emissoras, da imprensa, mas chegar a atrapalhar, não, aí não. Dessa forma o sequestrador se exalta, se ergue, se sente maioral, se sente protegido de todas as formas e capaz de fazer qualquer coisa que ele vai estar com a razão, ele vai estar aparado pela imprensa. E isso, consequentemente, atrapalha todo o desenvolvimento das negociações da PM. Tão certo assim que o assassinato, depois de 100 horas de negociação, ou melhor, tentativa de negociação, aproximadamente 5 dias, na verdade 4 dias e algumas horas, o GAT, então, resolveu invadir o apartamento. Foram colocados fitas de explosivos cuidadosamente na porta do apartamento de Eloá pela manhã de sexta-feira. Nesse último dia, a movimentação do prédio ficou muito intensa. 8 horas depois, já no período da noite, a explosão acontece. Eles detonaram a porta com explosivo, só que infelizmente, segundo a amiga de Eloá, Nayara, disse que Lindenberg, antes da explosão, do nada ele se levantou, foi em direção até uma mesa que estava na sala, afastou as cadeiras, levou a mesa até a porta. Acredito que ele já imaginava o que ia acontecer, ou o que poderia acontecer. Nayara disse que não deu nem tempo de ele voltar e endireitar as cadeiras. A explosão aí aconteceu. Depois da explosão, a PM levou em torno de 15 segundos para entrar no apartamento, pois a Meda estava impedindo a entrada, chutando a porta para tentar entrar por várias vezes, se passando aí 15 segundos. Foi então que aconteceu 4 disparos. Lindenberg efetuou um tiro na cabeça de Eloá e outro na virilha. O terceiro tiro foi no rosto de Nayara. Nayara disse que colocou a mão no rosto, então o projétil perfurou a mão dela e atingiu o rosto. O quarto tiro foi em direção à PM. Logo em seguida, Nayara, desnorteada, saiu andando do AP com o rosto e as mãos ensanguentadas. E o PM logo segurou e retirou ela do prédio, abaixado, com medo de receber outro tiro ou haver outro disparo. Lindenberg foi retirado do AP dominado por mais de 4 policiais, numa confusão que não deu para entender direito, jogando Lindenberg no chão para imobilizá-lo, e na tentativa de Lindenberg ficar imobilizado e calmo, começaram a chutar ele por várias vezes. Eloá saiu carregada inconsciente nos braços de um policial. Imediatamente um médico sobe as escadas ao encontro de Eloá. Um policial se desespera, isso é nítido. Eloá foi levada às pressas para o centro hospitalar de Santo André. Isso tudo aconteceu com Lindenberg que ainda estava no chão, imobilizado. Lindenberg saiu do prédio 15 minutos depois de tudo isso ter acontecido. Ele foi colocado imediatamente no camburão da polícia. Enquanto isso, Eloá, no centro hospitalar de Santo André, estava passando por uma cirurgia. Mas infelizmente, no dia seguinte, não resistiu. Eloá teve morte cerebral na noite de sábado e a família autorizou a doação dos seus órgãos. Foram retirados coração, pulmão, fígado, rins, pâncreas, baço e córnea. As pessoas que receberam os órgãos de Eloá foram salvas. Pessoas essas que estavam na beira da morte, graças a Deus e a Eloá, muitas pessoas foram salvas. A PM disse que só explodiu a porta quando ouviu um tiro. Só que Nayara, amiga de Eloá, em entrevista, disse que os disparos só aconteceram após a explosão da porta. A PM disse que Nayara estava desnorteada, estava confusa e não interpretou direito o que aconteceu. Mas Nayara disse que, com certeza, Lindenberg só atirou depois que a porta explodiu. O julgamento e a condenação. Lindenberg foi detido e foi levado para a prisão. Chegando lá, os presos disseram que não queriam Lindenberg lá. Se deixasse Lindenberg lá, eles iam executar Lindenberg e, consequentemente, a pedir para a família sair do bairro. Foi então que Lindenberg foi levado para uma penitenciária de Tremembé, interior de São Paulo. O julgamento de Lindenberg durou 4 dias, de 13 a 16 de fevereiro de 2012, e ele foi considerado culpado por 12 crimes. Lindenberg Fernandes Alves foi preso e condenado a 98 anos e 10 meses de prisão. A pena total de Lindenberg foi a soma das seguintes condenações:
30 anos pelo homicídio de Eloá Pimentel, 20 anos pela tentativa de homicídio de Nayara Rodrigues, 10 anos pela tentativa de homicídio do PM, 24 anos e 2 meses para os 5 cárceres privados, 14 anos e 8 meses pelos 4 disparos com arma de fogo. A juíza Milena Dias justificou a decisão dizendo que o réu agiu com frieza, premeditadamente, em razão do orgulho e egoísmo, sob a premissa de que Eloá não poderia, por vontade própria, terminar o relacionamento amoroso. A justiça também privou Lindenberg de responder em liberdade. Como eu falei, Lindenberg Fernandes Alves foi preso e condenado a 98 anos e 10 meses de prisão. Entretanto, o Código Penal brasileiro limita o prazo máximo de cumprimento de pena de prisão. Atualmente, o limite é de 40 anos. Na época que Lindenberg foi preso, o máximo era de 30 anos. Mas o Código Penal foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro para mais 10 anos, total de 40 anos. Mas mesmo assim, nos meus cálculos, Lindenberg vai sair da prisão mais ou menos com seus 60 anos. Eloá e a mãe de Eloá, como fica nessa situação? E se Eloá fosse sua filha? Olha, tudo bem, eu respeito a opinião de todos, mas minha opinião, o Brasil, esse país maravilhoso, cheio de gente honesta, para mim tinha que ter pena de morte e prisão perpétua e sem direito condicional. Mas enfim, é apenas minha opinião. A Procuradoria-Geral da Justiça aceitou o pedido de redução de pena feita pela defesa de Lindenberg, onde alegou que o julgamento foi comprometido pelo clima de comoção e imparcialidade da justiça Milena Dias, que presidiu o júri. A pena foi reduzida para 39 anos e 3 meses. Novamente, nos meus cálculos, acredito que Lindenberg vai sair mais ou menos com seus 66 anos, né? Mais ou menos, por aí. Só que vai ser no ano de 2051. Família, tem algo que eu queria dizer. É uma curiosidade, na verdade. Não faz ligação direta com o caso Eloá. Mas estou me referindo ao pai de Eloá, Aldo Pimentel. Aldo não foi ao enterro da filha, pois ele se sentiu mal, né? Não se sentiu muito bem. Passou mal decorrente a todo esse procedimento aí do enterro, do velório, enfim. Mas a verdade não é essa não. A verdade é que ele não foi ao enterro temendo ser reconhecido e preso. Pois é, família. Aldo Pimentel, pai de Eloá Pimentel, na verdade se chama Everaldo Pereira dos Santos e é um ex-cabo da Polícia Militar. Everaldo tem 4 homicídios em sua ficha. Ele é acusado pela Polícia de Alagoas de participar do assassinato do delegado Ricardo Lessa e do motorista do delegado Antenor Cartola. Everaldo é acusado também de assassinar sua ex-mulher, Maria Lúcia. Ele também é acusado de ter atuado em um grupo de extermínio de Alagoas denominado Gangue Fardada e está sendo investigado sua participação com o crime de organizado de Santo André. Depois do enterro de Eloá, Everaldo ficou foragido durante 1 ano e 2 meses. Ele foi preso em dezembro de 2009, escondido na casa de parentes. Ele vai cumprir 33 anos e 6 meses de prisão. Crime esse cometido no ano de 1991, 2 anos de Eloá nascer. Olha só, o culpado aqui não é a imprensa, não são os policiais, não são os pais de Eloá, não são os amigos de Eloá e muito menos Eloá. O real e verdadeiro culpado é Lindenberg e ponto. Isso é mais um caso de feminicídio, de muitos outros casos que aconteceram no Brasil e que acontecem o tempo todo. Tentam colocar a culpa sempre em terceiros e muitas vezes colocam a culpa até na mulher, até na vítima, por ela andar de shortinho, por ela andar de vestido curto, por ela andar de top, por namorar esse assassino. Foi namorar logo o assassino dela. Não está escrito na testa que o cara vai bater nela, não está escrito na testa que o cara vai assassinar ela. Pô. Sempre que eu achar que devo, vou sempre expressar minha opinião, sim. Vou sempre dizer algo referente, não fique em cima do muro, não. Não sou imparcial. Repórteres que são imparciais. Eu não sou repórter. E sempre que eu achar que devo, vou expressar o que eu acho sobre os vídeos de casos criminais. Bom, verdadeiros, o que você achou desse caso? Deixa aqui nos comentários. Se você não é inscrito, inscreva-se e faça parte da família verdadeiramente.
Deixe seu like se você gostou, deixe seu dislike se você não gostou. É importante que você expresse sua opinião. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela sua paciência, por ficar até aqui comigo. Sinta-se abraçado, sinta-se abraçada e até o próximo vídeo. Tchau!